É sempre ela. Seja onde for no planeta, viaja o planeta inteiro. Bom, boa, aqui é boa, na verdade bom fim de tarde para vocês, do Mar de Andaman, da ilha. Ah, é minha última semana, infelizmente. É um paraíso absoluto. Hoje choveu durante o dia, costuma chover no final da tarde, ou à noite tem tempestades alucinantes. Hoje choveu durante o dia. Talvez seja um anúncio de que, bom, tá mudando, tá vindo a estação da chuva, tá vindo a monsoon e começa a chover pesado em já de maio para junho. Bom, claro, daqui eu tô indo para Barra Pesada, na sequência. Eu vou para a China, para a Rússia e para o Afeganistão, na sequência. Nesse momento que eu falo para vocês, esse é um dia muito importante. A gente está conversando na quarta-feira. Vocês vão ver esse vídeo mais no final da semana, digamos, entre sexta e sábado. Teve uma reviravolta absolutamente brutal no começo dessa semana. A grande história do começo da semana era que estava todo mundo a ponto de imaginar que a guerra ia voltar, que os americanos iam retomar a guerra. E houve uma série de ataques de drones e de mísseis balísticos contra os Emirados Árabes. E isso bom, é o detonador definitivo de que algo estava sério estava para acontecer. Drones teoricamente iranianos atingindo o porto dos Emirados de Fujairah, que é o porto onde os Emirados estavam apostando tudo para escapar do Estreito de Hormuz. Um porto quando eles foi inaugurado em 2012. Eles botaram tudo nisso para, se um dia o Estreito de Hormuz fosse interrompido, eles podiam continuar exportando pelo menos 1,5 milhão de barris por dia via Fujairah. Então, esse ataque em Fujairah de drones e de mísseis balísticos, a princípio, se pensava que era um ataque iraniano, porque os Emirados estavam já colaborando com o novo. É um bloqueio atrás do outro, vindo da demência de barbárie, evidentemente. O último não bloqueio foi o tal projeto liberdade humanitário, entre aspas, tudo, a liberdade e o humanitário, para conduzir navios que quisessem trafegar pelo Estreito de Hormuz. Essa palhaçada durou 3 dias, nem isso. Não mais do que 3 dias. A gente vai ver por quê. Os americanos pensavam que eles seriam capazes não só de enviar é, naves militares americanas para perto do Estreito de Hormuz, para o Golfo Pérsico ou perto do Estreito de Hormuz, sem que houvesse uma reação dos iranianos, e ainda por cima que eles fossem capazes de escoltar as dezenas, quase as centenas de tanques que estão esperando para ter a luz verde para atravessar o Estreito de Hormuz. Evidentemente, a luz verde, todo mundo já sabe, as regras foram, elas vão sendo remodeladas semana a semana, mas continua basicamente a mesma coisa. Pedir a autorização da Marinha do IRGC, pagar o pedágio, transmitir todos os documentos, pagar o pedágio, e aí você pode passar. E se, evidentemente, não for de uma nação hostil, e se não for americano ou com interesse ligado a interesses americanos ou israelenses. Os iranianos detectaram desde o início que os Emirados estavam lado a lado dos americanos nessa nova, como chamar, empresa da administração Trump, achando que isso fosse resolver alguma coisa. Bom, aí veio esse ataque de drones e mísseis. O problema é que a mídia iraniana, desde o começo, eles começaram a postar
vídeos de mísseis saindo de Bushehr, no sul do Irã, atravessando o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz e chegando nos Emirados. Mas sem confirmação nenhuma. Aí a coisa começou a ficar muito mais complicada. Porque depois de toda essa confusão, de todo mundo estava achando que. Isso foi na segunda-feira à noite aqui na Ásia, que era um pouco mais cedo, era no. Não, 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 já era noite é, no oeste da Ásia, no Golfo Pérsico, e tarde da noite aqui na Ásia. Estava todo mundo achando que, bom, a guerra volta agora e vai ser um horror. Os americanos vão desfechar um ataque brutal, eles já estavam com tudo pronto para eles desfecharem um ataque brutal, atacando inclusive não, especialmente as instalações civis iranianas, refinarias de petróleo, eh, eletrificação, alvos civis. Bom, o IRGC, algumas horas depois, isso, o problema é que demorou muito. Eles disseram: não, não fomos nós. De jeito nenhum. Não fomos nós que lançamos. Se a gente quisesse, a gente poderia ter lançado. Porque a gente tem catalogado toda a lista de dados em detalhe, com números, de tudo que os Emirados fizeram em colaboração com o sindicato Epstein e com os americanos e com os israelenses, evidentemente, atacando o Irã durante a guerra, antes do cessar-fogo. E a gente pode revidar quando quiser, sem dúvida, mas não foi dessa vez. E aí, o que começou a acontecer do outro lado, no lado dos Emirados? A imprensa do. Bom, fundamentalmente, o que são os Emirados Árabes Unidos? É uma ditadura monárquica. É uma ditadura monárquica super barra pesada, apoiado em trabalho escravo e fazendo lavagem de dinheiro para o planeta inteiro. É um regime completamente artificial. Censura absoluta e brutal. Absolutamente brutal. E, evidentemente, não existe imprensa livre nos Emirados. Eles começaram a. O Ministério da Defesa dos Emirados, primeiro, soltou um comunicado culpando os iranianos, sem evidência. Os iranianos imediatamente responderam: não, isso não tem nada a ver, faz o seu trabalho de casa direito. Aí a imprensa dos Emirados começou a culpar a Arábia Saudita. Ou seja, foi uma false flag, uma bandeira falsa, pela Arábia Saudita para impedir que os Emirados conseguissem exportar via Fujairah, considerando que os sauditas estão relativamente bloqueados. Pelo Estreito de Hormuz, eles estão bloqueados. Por enquanto, eles podem exportar pelo Mar Vermelho através do oleoduto este-oeste dentro da Arábia Saudita. Chega no porto de Iambu e de Iambu vai pelo Mar Vermelho e, bom, nada disso ficou provado. Se não foi o Irã, quem foi? Não há indícios que possa ter sido a Arábia Saudita. E o mais provável, ainda também sem confirmação, é de que essa a bandeira falsa tenha vindo diretamente do sindicato Epstein, perpetrada diretamente por Israel ou talvez uma mancomunação Israel-americana. Tudo isso ficou no fog da guerra. O mais alucinante é que no meio desse fog da guerra, olha, eu estava olhando aqui de novo o que o IRGC disse oficialmente logo no início, dizendo que o report do Ministério da Defesa dos Emirados não tem nada de verdade nele. Se houver qualquer medida dos Emirados contra nós, nossa resposta vai ser super severa. E eles dizem tacitamente: a República Islâmica do Irã não atacou os Emirados Árabes Unidos com nenhum míssil e com nenhum drone.
Então, enquanto essa história continuava sem ser explicada, sim, foi uma false flag, foi um atentado de bandeira falsa, mas ninguém sabe de onde veio. Claro, a gente sabe o mais óbvio de onde pode ter vindo. Interferiu na sequência. Todo mundo sabia que ia ter um encontro super importante em Pequim. E foi exatamente o que aconteceu nessa quarta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, foi a Pequim. Ele viajou na terça-noite e na quarta de manhã, horário de Pequim, ele se encontrou com Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinês. Tiveram uma conversa longa. ah, no, ah, Quando ele, na semana passada, ele foi a São Petersburgo encontrar Lavrov e também foi recebido pelo presidente Putin. É, eu intitulei a minha coluna O Senhor Araghchi vai à Rússia. A coluna que eu estou escrevendo agora, antes de falar com vocês, vou terminar na sequência, vai ser O Senhor Araghchi vai à China. Sem dúvida. E o que que isso significa? Que é super importante, a ligação. É a triangulação Rússia, China e Irã para tentar montar uma possibilidade de um canal sólido que possa levar a uma negociação para acabar com a guerra e preparando o terreno para o ultra importante, a cúpula mais importante do ano, provavelmente, na semana que vem, na quinta-feira, em Pequim, quando Trump vai visitar o presidente Xi Jinping. Eu estou indo para a China antes, mas eu vou estar em Xangai. Eu prefiro coordenar toda essa história e acompanhar essa história de Xangai, porque Xangai é o business center. Pequim é o centro político da China. Xangai é o centro geoeconômico da China. E é muito mais interessante você acompanhar uma cúpula como essa de Xangai com os interlocutores de business de Xangai e das boas universidades de Xangai também, e com um pouco de recuo. Além do que, do ponto de vista de cobrir uma cúpula como essa, a única coisa, se houver, evidentemente, vai ser uma coletiva que jornalistas e analistas vão ter acesso, vai ter uma coletiva no final de Trump, evidentemente, fundamentalmente para a imprensa americana, e do lado chinês, provavelmente um comunicado, não mais do que isso. E do ponto de vista chinês, eles querem se livrar dessa cúpula o mais cedo possível. Como eles são extremamente fiéis ao protocolo, eles respeitam o protocolo, já foi adiada uma vez, quase esteve a ponto de, se, por exemplo, se a guerra fosse retomada essa semana, a cúpula na semana que vem ia explodir de novo. Então eles querem que a cúpula aconteça semana que vem, vai ser muito difícil, não vai ter nenhuma decisão bombástica. Os chineses estão esperando com uma fleugma, eu diria, taoísta total essa história, e se livrar dessa história, e depois o orangotango da barbárie volta para o Ar-a-Lago e para Washington. E, evidentemente, ele vai chegar com zero cartas na mão. Na verdade, esse é o título da nossa conversa. Trump chega à China com zero cartas na mão. E isso é o tema principal que está influindo no que aconteceu logo depois de todo esse kabuki envolvendo os Emirados. A gente tem o secretário de Estado americano, basicamente dizendo que a Operação Fúria Épica, eu não vou dizer o, o que ela foi, na verdade, porque seria censurado, acabou. Assim, não mais. Por quê? Acabou essa semana. Evidentemente, Trump não pode viajar para encontrar Xi Jinping na semana que vem na China, no meio de uma guerra contra o Irã, que é um aliado estratégico da China. Isso, ele já não tinha cartas na mão.
com isso daí seria nada. Você não existe nem baralho para começar uma conversa com algo assim. Então, os americanos estão dando a impressão, passada por Trump, passada por Rubio, mas ainda não foi passada pelo Pentágono. O Pentágono tem outras ideias. De que tem um memorando de uma página possível, um memorando de uma página que está sendo estudado pelos dois lados e que pode, se for adotado entre hoje, quarta-feira, quando eu estou falando com vocês, e na quinta, pode ser a possibilidade para na sequência, se começar um processo, levando a um processo de paz que vai ser super complicado, porque os pontos fundamentais do Irã, eles não vão dar para trás. E isso extremamente claro desde o início. Eu vou repetir para vocês os pontos principais da semana passada. Da semana passada, quando uh, Arakshi encontrou com Lavrov e Putin em São Petersburgo, e, e isso, na verdade, o que foi passado por telefone por Putin na sequência a Trump. Putin chamou o Trump no telefone, ficaram mais de uma hora e meia, e ele explicou a posição iraniana em detalhes para Trump. E na sequência, Trump parecia que não tinha entendido a mensagem. Putin basicamente estava oferecendo para ele uma saída. Você quer uma saída dessa guerra? Eu posso dar uma saída para essa guerra para você, e eu posso fazer a mediação entre você e os iranianos. Mas você não pode entrar em nenhuma aventura militar a partir de agora, porque a sua posição, se você faz isso, a sua posição vai ser ainda mais frágil do que você está no momento. Então, no início, Trump parece que não tinha entendido a história. E de uma hora para outra, que foi justamente entre terça e quarta dessa semana, tudo virou de ponta cabeça e você tem o Gusano Rubio dizendo que a guerra acabou. Agora, ninguém sabe, claro, isso pode ser uma operação, é um spin enorme, ainda estamos sob o fog da guerra, especialmente vindo de um ponto onde a guerra estava a ponto de ser retomada com essa bandeira falsa envolvendo os Emirados Árabes. Mas os pontos, voltando aos pontos dos iranianos detalhados por Arakshi, para Lavrov e Putin, e depois passados para a Trump, não mudam. Olha, os seis principais. Garantias por escrito de que não haverá mais uma agressão contra o Irã. E não só é o fim da guerra, mas o fim da guerra contra o Irã e o fim da guerra contra o eixo da resistência. Ponto número dois. Todas as forças militares americanas em todas as áreas em torno do Irã têm que ir embora. Bom, o Irã já destruiu praticamente 90% das bases militares americanas no Golfo Pérsico, ou seja, isso daí já está em andamento. Fim do bloqueio naval. Por exemplo, Trump, ah, da terça para a quarta, ele cancelou o tal projeto humanitário completamente estúpido de escoltar navios por uma razão muito simples. Nenhum cargueiro resolveu seguir a rota, entre aspas, delimitada pelos Estados Unidos como a rota segura, navegando perto de Oman, e essa navegação perto de Oman tem um problema extra, porque está cheio de escolhos, recifes, calhaus, pedras, é uma navegação muito mais complicada. E a navegação nas águas territoriais iranianas é muito simples. Ah, ninguém aceitou a oferta americana, porque eles viram, primeiro de tudo, que os americanos não eram capazes de garantir a segurança de nada. Primeiro de tudo, porque não há navios americanos no Estreito de Hormuz, mesmo do lado omani.
Eles estão no Golfo de Omã lá atrás. E quando soltaram dois destroyers americanos para fazer uma. Ok, vamos testar. Ó, eles foram obrigados a recuar pelos iranianos. Ou seja, não esse bloqueio anunciado por Trump é uma operação de mídia. Ele não existe. E nenhuma companhia seguradora e nenhum dono de tanker de petróleo ia correr o risco de passar por esse trajeto dito pelos americanos, que é o trajeto seguro, entre aspas. Então, o segundo projeto afundou totalmente, mas o bloqueio americano dos portos iranianos continua. É É uma história pentágono, CENTCOM, Indo-PACOM, o comando central e o comando do Indo-Pacífico, na cabeça deles. O Indo-Pacífico não existe. E é muito longe. Por exemplo, eles têm um raio pelo menos de 1.000 quilômetros para patrulhar, que eles não têm como. Se você desliga o transponder e se você navega perto das águas territoriais do Irã e do Paquistão, os americanos não vão te achar. Simples, direto ao ponto. Bom, aí a história mudou na loucura que todos nós temos que acompanhar. A história mudou tudo porque, teoricamente, a administração Trump decretou que a Operação a Fúria Épica não existe mais. Ninguém sabe se isso vai se sustentar e se é uma tática justamente para os iranianos perderem tirá-los fora da guarda, ou eles perderem o foco, não vão perder o foco, evidentemente, não. E o início dessas negociações, onde haverá, evidentemente, uma presença muito mais forte, não só da Rússia, como também da China. O encontro do Araxi nessa quarta-feira com o Wang Yi teve um ponto fundamental, teve um adjetivo fundamental que, vindo dos chineses, é uma cascata de consequências quando os chineses dizem algo parecido. Eles disseram que a operação inteira, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, é, abre aspas, ilegítima, fecha aspas. Isso é a maneira sofisticada, polida chinesa de dizer tudo que vocês estão fazendo é ilegal e haverá consequências para toda essa ilegalidade que vocês estão cometendo há mais de 2 meses. Ou seja, o recado está dado antes mesmo de Trump chegar em Pequim. Então você combina o que Arakshi conversou com os russos e depois Putin passou por telefone para Trump, com o que Arati conversou com Wang Yi hoje e a declaração chinesa taxativa. A semana que vem, Trump não poderia de maneira nenhuma chegar a Pequim ah, numa situação de guerra. Então, ele vai chegar numa situação de guerra em suspenso, sem dúvida, onde ele está sendo obrigado pelas circunstâncias a negociar a guerra para a qual ele deu o sinal verde e todas as consequências horrendas domésticas para os Estados Unidos, para a economia global, para o planeta inteiro, a responsabilidade é sua e ainda por cima, tudo ancorado numa ilegalidade absoluta. E ele chega sem cartas nenhuma para um diálogo no topo com Xi Jinping. Bom, voltando para completando os pontos iranianos, que isso vai ter que ser decidido na mesa, ah, ainda que isso comece nos próximos dias, não se sabe. Quando começar, se for antes do encontro em Pequim ou depois, os pontos iranianos não mudam. Vai ter que acabar esse bloqueio completamente absurdo e ilegal dos americanos. Ah, os ativos imobilizados pelas sanções e imobilizados ilegalmente também para o Irã
do Irã têm que ser devolvidos, pagamento de reparações. Isso vai ser uma discussão extremamente complicada. E vai ter um novo mecanismo para o Estreito de Hormuz, que os iranianos já estão conversando com os omanis sobre como isso vai funcionar. Então, resumindo os pontos iranianos nos três pontos principais, que foi é o que estava codificado entre o encontro Irã com Putin e o encontro Irã com Wang Yi em Pequim. Primeiro de tudo, tem que acabar a guerra totalmente. A guerra contra o Irã e a guerra contra o eixo da resistência. Segundo, vamos discutir o Estreito de Hormuz. Por último, o terceiro estágio, vamos discutir o dossiê nuclear. Evidentemente, Trump refutou isso desde o início. Agora ele está sendo obrigado a aceitar, talvez não necessariamente nessa ordem, mas a aceitar que esses pontos fundamentais vão ter que ser discutidos na mesa. E isso foi deixado claro por Putin, para ele diretamente, e agora pelos chineses que estão. Os chineses agora estão na mesa também. E a mesa agora inclui necessariamente China e Rússia por trás do Irã. É o que eu venho já há meses colocando nas minhas colunas e nos meus podcasts, conceitualmente. O que que é isso? É o novo triângulo Primakov. Mais uma vez, Yevgeny Primakov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, no final do milênio, ele qualificou RIC, que na época era Rússia, Índia e China, os RICs, como o fulcro de uma nova relação geopolítica na Eurásia, RIC. Nos últimos meses, e especialmente agora desde o início da guerra, o novo RIC é Rússia, Irã e China, que não por acaso são três membros dos BRICS, os dois mais fortes e um dos mais fortes entre as potências de nível médio. E os três são membros da Organização de Cooperação de Xangai. Então é isso. Trump vai ser obrigado a lidar com RIC. E na semana que vem ele vai encontrar C em Pequim, mais uma vez, com zero cartas na mão. Como ele é um grifter, e a melhor tradução de grifter para português seria falcatrueiro, essencialmente, ele vai tentar se salvar e salvar os interesses falcatroeiros para a sua família e para os seus amigos íntimos, mas ele não vai salvar a economia americana e ele não vai salvar a economia global. Muito pelo contrário, ele é o responsável por toda a debacle sucessiva e ele é o direto responsável pelo abismo que está ainda, a economia global está caindo num abismo e essa guerra tem que ser parada de qualquer maneira nos próximos dias, senão o abismo vai ser um negócio absolutamente insofismável e muito, muito pior. Bom, muito obrigado a vocês. Isso dá um painel para vocês do que aconteceu nessa semana alucinante e preparando o terreno para a cúpula em Pequim na semana que vem. Assinem o canal. Na verdade, bye bye do Mar de Andaman para vocês e a semana que vem vamos estar na China. Tchau, tchau. Muito obrigado.